Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um webinar do Conselho Estratégico Nacional do PSD. Hoje o tema é as presidenciais do passado domingo e o voto da nossa diáspora espalhada por todo o mundo. Permitam-me que agradeça ao Centro dos Negócios Estrangeiros, aqui representado pelo Maloda Abreu e pela Catarina Rocha Ferreira, e que agradeça também à Emília Galego, da direção do CERN, por moderar este webinar, e obviamente aos nossos convidados, José Cesário, Carlos Gonçalves e o Alfredo Sousa de Jesus. Agradeço a todos. Há de facto questões que têm sido levantadas desde há muito tempo sobre a forma de votação nas eleições em Portugal, não apenas daqueles que são residentes no país, mas também daqueles que neste momento que residem fora do país. Há várias questões que se colocam e estas presidenciais voltaram a mostrar a urgência e a necessidade de debater um conjunto de formas de voto, seja por correspondência, eletrónico, e a própria organização da votação, que importa refletir, e nada melhor do que passado 2 dias das presidenciais fazemos essa reflexão, e fazemos essa reflexão com as pessoas que conhecem esta realidade muito bem e que nos poderão explicar os problemas e as vantagens das diferentes soluções possíveis para uma maior participação dos portugueses espalhados por todo o mundo nas diferentes eleições que ocorrem. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Eu, como de costume, depois de fazer esta pequena introdução, vou sair e assistir através do Facebook da página do PST e passo a condução do webinar à Emília Galego. Mais uma vez, muito obrigado a todos, sobretudo aos nossos convidados, e um bom debate. Obrigado. Olá, boa tarde. Obrigada, Joaquim. Boa tarde a todos. Cumprimento os oradores, Catarina Rocha Ferreira, António Maloda Abreu, Carlos Gonçalves, José Cesário e o Alfredo Jesus. E cumprimento todos aqueles que nos seguem através do Facebook. É estar atento ao Facebook para recolher algumas perguntas que queiram colocar, portanto agradeço que, se tiverem, as coloquem. Então vamos dar início ao debate. Começo por fazer uma breve apresentação de cada um dos oradores. Vou iniciar pela Catarina. É deputada do PSD na Assembleia da República, é vice-presidente da bancada do PSD e é responsável na Assembleia da República pela Comissão dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas. O António Maloda Abreu é deputado do PSD na Assembleia da República, é vice-coordenador nacional do CEN na secção dos Negócios Estrangeiros e é coordenador do grupo parlamentar do PSD da Comissão da Saúde. Carlos Alberto Gonçalves foi secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, é vice-presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas e é o deputado do PSD pelo Círculo Eleitoral da Europa. Por fim, José Cesário foi secretário de Estado da Administração Local, foi secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e em 3 governos constitucionais e é deputado do PSD pelo Círculo Eleitoral de Fora da Europa. O Alfredo Jesus foi assessor do ex-comissário europeu Carlos Moedas, trabalha no Partido Popular Europeu, em Bruxelas, e é o coordenador da Comissão Instaladora do CEN Imigração. Portanto, vamos dividir este debate em 2 partes. Na primeira parte vamos ter a intervenção dos oradores e na segunda parte iremos abrir ao debate às questões que forem colocadas. E a pedir a todos que a intervenção não ultrapassasse os 10, 15 minutos para que possamos chegar à segunda parte, ao espaço de debate. Então agora passarei a palavra ao António Maloda Abreu, fazendo aqui, pedindo que nos fale da importância das comunidades portuguesas na diáspora e qual a importância dos atos eleitorais para os portugueses que estão deslocados em todo o mundo.
Muito boa tarde a todos. Queria naturalmente cumprimentar os que nos estão a assistir através dos meios que o Partido Social Democrata põe ao dispor para que possam assistir a esta conversa, espero que seja interessante, tenho a certeza que será, pela qualidade naturalmente dos participantes. Cumprimentar o Joaquim Sarmento, Presidente do Conselho Estratégico Nacional, cumprimentar a Emília Galego, a Catarina Rocha Ferreira, o Alfredo de Sousa Jesus e os meus colegas e particulares amigos, Carlos Gonçalves, deputado do Partido Social Democrata pelo Círculo da Europa, e o José Cesário, deputado do Partido Social Democrata pelo Círculo de Fora da Europa. Muito bem, numa primeira e curta intervenção, eu vi um cartaz diferente do primeiro que me foi apresentado, que era uma reflexão sobre as presidenciais, sendo que este último, julgo que dizia qualquer coisa do género, a tragédia anunciada, a votação das presidenciais. Não era a tragédia anunciada, era assim o título, o nome de um filme semelhante a esse. Nada que nós não esperássemos, tanto em relação à abstenção no que respeita a Portugal, digamos assim, tanto, obviamente, também no que respeita às comunidades portuguesas, aos portugueses que residem no estrangeiro. Por motivos vários, é uma tradição que se vem aprofundando e, sobretudo, nesta altura também de crise profunda, de pandemia que todos atravessamos e em que todos temos que ter redobrados cuidados para evitarmos, ou melhor, para mantermos a nossa saúde, que é o bem mais valioso que temos neste momento. De qualquer modo, volta-se a pôr aqui um primeiro problema, porque estamos a falar das comunidades portuguesas, volta-se aqui a pôr um primeiro problema, que é o da participação das comunidades portuguesas, dos nossos compatriotas que residem lá fora, nos 4 cantos do mundo, em eleições. Podemos abordá-las no geral, mas sobretudo nestas eleições presidenciais. Porque há aqui uma diferença fundamental, como todos sabem, mas não é mau recordar, que é a necessidade nestas eleições presidenciais do voto presencial. E como imaginam, para dar um exemplo, podem ser dados muitos e outros darão melhor do que eu. Quem vive, por exemplo, vamos pôr aqui um exemplo da África, quem vive no sul de Angola, por exemplo, terá que percorrer para ir quem está no Namibe, para ir a Benguela, por exemplo, ou para ir a Luanda, tem que fazer um dia de viagem para lá, vota, e um dia de viagem para cá para voltar à sua casa. Ou quem vive, sei lá, em Swakopmund, na Namíbia, e tem que ir a Windhoek votar. Ou, pior ainda, quem vive numa ilha francesa e tem que ir a Paris votar, não é? Quer dizer, quem vive, não sei se quem vive nas Maurícias, onde é que vai votar? Quer dizer, vai com 3 dias de antecedência para poder exercer o seu direito de voto. O que é, naturalmente, uma aberração completa. Depois outros dirão que a nossa posição, a posição do Partido Social Democrata e a posição dos deputados tem sido uma posição absolutamente diferente, e aliás o Sr. Presidente da República falou nisso, teve a oportunidade de dizer isso mesmo. Não faz sentido haver portugueses de primeira e de segunda. Sinceramente, não me parece que esta seja a melhor forma de abordar a importância que têm as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Nós damos muito valor, muita importância, nós do Partido Social Democrata sempre demos, continuamos a dar e temos que nos bater por isso, e batemos por isso, pela importância que têm as comunidades portuguesas.
sei lá, poderia enumerar aqui uma série de razões, mas sobretudo nestes momentos de crise que Portugal atravessou várias vezes, tem vindo das comunidades portuguesas um apoio inestimável, sobretudo no que diz respeito, por exemplo, à recuperação da economia portuguesa. É um exemplo que não é de menor importância, mas é um exemplo. E, portanto, não podemos encher a boca, ou alguns não podem encher a boca com a importância das comunidades portuguesas, dos portugueses que estão espalhados pelo mundo, digam como se quiser dizer, de diáspora, etc. Há aqui várias terminologias que poderíamos usar. Não podemos encher a boca com a importância das comunidades portuguesas e depois, de facto, na realidade, quando chega o momento, esquecemos-nos delas, digamos assim. E o momento das eleições, o momento da participação nas eleições é um momento muito valioso, muito importante, de participação democrática, de participação cívica, e não podem estar abandonados à sua sorte ou impedidos, porque o que se trata aqui de facto é de uma forma de impedir que participe. É evidente que a situação é muito complexa para quem tem os números. Nós sabemos quais são o número de eleitores hoje, depois da inclusão nos cadernos eleitorais, de todos os que residem lá fora, que residem por esse mundo fora. Nós sabemos que houve um aumento brutal dos inscritos, dos que fazem parte dos cadernos eleitorais. E faltando ainda, eu não tenho os últimos números, faltam 3 consulados, um em África e 2 na Ásia, digamos assim. Ainda faltam apurar, mas enfim, não vai alterar substancialmente os números, mas a participação que nós temos, é evidente que quando se fala em participação percentual comete-se um erro brutal, porque nós devemos falar também em participação em termos numéricos, mas digamos assim, a participação da nossa comunidade foi uma participação que em termos percentuais se cifrou na casa de 1,87, sendo que de qualquer modo, em relação a 5 anos atrás, votaram muito mais eleitores, apesar das imensas dificuldades que continuam a ter para votarem. Quer dizer, em 2016 votaram 13.542 inscritos, mas eram só 284 mil, ainda não se tinha feito aquela reintrodução no caderno de todos, e agora de 13.500 passou-se para 27.000 eleitores. Mas, de qualquer modo, é uma percentagem de votantes que ronda 1,8%. E podíamos aqui escalpelizar estes números, ir para a Europa, saber o que é que se passa na Europa, analisá-los bem, em termos de votação nos vários candidatos. Podíamos ir para a África, podíamos ir para a América, para o continente americano, para os Estados Unidos, para o Canadá, para o Brasil, podíamos ir até Macau. É uma situação muito complexa, do meu ponto de vista, que obriga a medidas sérias que têm que ser apresentadas, não tenho dúvidas disso. Eu diria que é preciso, 47 anos depois do 25 de Abril, não são 45 anos, são 47 anos depois do 25 de Abril, não tenho dúvidas que é necessário uma reforma profunda do sistema político, mesmo do sistema político. Temos que enfrentar isso com coragem, não deixar apodrecer as instituições e a democracia, digamos assim, e temos que apresentar uma reforma profunda do sistema político
e também uma reforma, naturalmente, uma alteração da lei eleitoral. Porque as perguntas que nós devemos fazer aqui são basicamente estas: se nós queremos ou não queremos uma democracia mais representativa, mais participativa, onde a abstenção que tem vindo a aumentar cai lá fora, tem vindo sempre a aumentar, então aqui verifica-se um aumento da abstenção de eleição para eleição, e portanto é preciso inverter esta tendência rapidamente se nós queremos uma democracia mais representativa e mais participativa. E perguntar se nós queremos também uma maior proximidade, é uma questão antiga, entre eleitos e eleitores, e se nós queremos também, e isto por isso se fala numa reforma do sistema político, se nós queremos uma maior coesão territorial aqui, mas um maior equilíbrio na representatividade nacional. Há regiões que estão despovoadas, que estão desertificadas, regiões do interior, que têm muito menos gente, têm uma grande área e estão pouco representativos, têm pouca força no Parlamento Nacional. É uma questão também que se deve colocar. E se nós queremos ou não uma maior participação das nossas comunidades. E, portanto, falo nestas duas reformas. E o que está em cima da mesa neste momento, digamos assim, é esta questão, uma primeira questão, que é das presidenciais, da obrigatoriedade do voto presencial e a não possibilidade do voto por correspondência, que para mim não faz sentido que assim seja, que não haja também pelo menos o voto por correspondência, como existem nas eleições legislativas. Mas também devemos pôr em cima da mesa a questão, no todo nacional, a questão do voto antecipado, permitir que mais vezes se possa fazer o voto antecipado, que durante um mês, por exemplo, se possa fazer, como acontece nos outros países, o voto antecipado. Põe-se a questão do voto eletrónico, foi uma questão também, outros falarão melhor do que eu sobre isso também. Eu julgo que deveríamos avançar pelo menos para uma experiência piloto do voto eletrónico e testar e tentarmos encontrar uma forma do voto eletrónico. Outra questão também é do voto fora do local de recenseamento, ou seja, eu, por exemplo, se estivesse recenseado em Paris, por exemplo, mas naquele momento eu estava em Bragança porque fui passar férias, eu posso votar em Bragança, ou outro que é de Coimbra, mas naquele momento que está em viagem e está em Nova Iorque, por exemplo, pode votar fora do seu círculo eleitoral. E, finalmente, uma questão que, portanto, este conjunto de questões, o voto de correspondência, o voto antecipado, o voto fora do local do recenseamento, o voto eletrónico, e uma questão que é uma questão magna, digamos assim, mas que não podemos deixar fugir de pôr em cima da mesa, que é a questão do voto facultativo e do voto obrigatório. É uma questão que eu acho também, o voto é um direito, mas é também um dever, e é uma questão que deve ser colocada em cima da mesa. É evidente que isto abrange um conjunto de questões que ultrapassam as questões das próprias comunidades só. Neste momento o que se punha em cima da mesa era mais a questão do voto presencial, da obrigatoriedade do voto presidencial nas presidenciais e não do voto por correspondência, mas há aqui um conjunto de questões em que o Partido Social Democrata já refletiu no passado, deve refletir e deve apresentar propostas concretas daquilo que são as suas ideias, e sabemos que temos ideias muito em relação a muitos destes aspectos, nomeadamente à participação mais ativa das comunidades portuguesas. Estamos todos de acordo que temos que facilitar a vida aos nossos compatriotas que estão nas comunidades portuguesas. Eu não sei quanto tempo falei porque não controlei, mas de qualquer modo agradeço. Se ultrapassei, peço desculpa. É uma primeira intervenção sobre este assunto. Muito obrigado.
Ultrapassou um bocadinho. Então agora passo a palavra à Catarina Rocha Ferreira e pedia que nos fizesse um enquadramento sobre a lei eleitoral e os seus condicionalismos na diáspora. Muito obrigada, Emília, agradeço a introdução. Começo por cumprimentá-la, felicitar também o CEN do PSD por trazer a debate uma questão tão atual e pertinente, cumprimentar todas e todos os que estão a assistir a este debate e, como não podia deixar de ser, uma palavra a todos os portugueses e a todas as portuguesas que se encontram pelo mundo e que querem encontrar alternativas e melhores condições para poderem exercer o seu direito ao voto. E por fim, last but not least, um cumprimento muito especial aos oradores, com quem tenho a honra e com quem é um enorme prazer partilhar este painel. Garantirmos o exercício do direito ao voto em condições mais favoráveis para quem tem de votar no estrangeiro é essencial para podermos contar com umas eleições mais participadas. E nesse sentido eu começo por sublinhar que o direito ao voto é um direito fundamental consagrado na nossa Constituição. Pelo que, se por um lado deve ser exercido de forma secreta, intransmissível, indelegável e devemos ter essas garantias bem salvaguardadas, por outro, devem ser dadas condições mais adequadas para que um cidadão português, ainda que residente noutro país, possa exercer esse seu direito, o que nem sempre é assegurado através do voto presencial, nomeadamente porque pode implicar grandes distâncias. Portanto, tem todo o sentido ampliar-se, por exemplo, a faculdade do voto postal, que já é permitido, de resto, para as eleições legislativas, a mais atos eleitorais, o que irá, naturalmente, aumentar a participação eleitoral, o que se pode manifestar em números superiores de participação em relação aos que nós atualmente temos. Atualmente, os cidadãos portugueses no estrangeiro votam presencialmente nas eleições para a Presidência da República e para o Parlamento Europeu e apenas por correspondência, ou seja, através do voto postal, nas eleições para a Assembleia da República. Aliás, foi a revisão constitucional de 1997 que veio permitir a participação dos portugueses residentes no estrangeiro na eleição presidencial, tendo depois a Lei Orgânica número 3 de 2000 concretizado esse direito de voto e fixando que o mesmo seria exercido presencialmente. Quanto às eleições europeias, o direito de voto começou por ser exercido por correspondência, nos termos da Lei Eleitoral para a Assembleia da República, mas neste caso andamos em sentido contrário. A Lei Orgânica número 1/2005, de 5 de janeiro, veio alargar aos imigrantes portugueses residentes fora do espaço da União Europeia o direito de participação nas eleições europeias, mas também veio alterar o modo de exercício do direito de voto, que passou a ser presencial. O PSD tem sido o partido que mais tem impulsionado ao longo dos tempos alterações legislativas neste âmbito, em particular com iniciativas levadas a cabo por dois dos oradores que se seguem, os deputados Carlos Gonçalves e José Cesário. E lembro que ainda em 2017 o PSD deu entrada de um projeto de lei no sentido de se uniformizar o modo de exercício do direito de voto dos eleitores residentes no estrangeiro para todas as eleições, para a Presidência da República, para a Assembleia da República e para o Parlamento Europeu, conferindo a possibilidade a estes eleitores de optarem em todas estas eleições entre votar presencialmente ou por via postal. O que sucede é que este projeto de alteração eleitoral não mereceu a aceitação por parte da maioria dos restantes partidos com assento parlamentar àquela data. Pelo que tenho visto na comunicação social, se calhar hoje já aceitariam melhor. E o que se verifica é que o PSD teve, mais uma vez, neste caso, como em tantos outros, razão antes do tempo. Mas legislar devia ser mesmo assim, prevenir e antecipar os problemas, em vez de sermos meramente reativos. Em relação ao voto postal, também já tivemos a experiência nas últimas eleições legislativas e podemos e devemos refletir sobre a introdução de inovações no sentido de se evitarem os problemas que na altura surgiram. Se houve locais onde correu muito bem, também houve outros casos com erros e onde se verificaram, nomeadamente, atrasos e alguns problemas com os serviços postais. Pelo que, a meu ver, será igualmente importante encontrarmos soluções permitam minimizar as dificuldades inerentes aos atrasos no correio internacional,
agilizar e tornar mais eficaz o processo de recolha e contagem dos votos postais e ainda ponderarmos a eliminação ou a alteração dos procedimentos e eventualmente um acerto dos prazos legais. O voto por via postal é um dos métodos mais comumente utilizados, além do custo ser relativamente baixo, e resulta numa igualdade na participação no ato eleitoral a todos os potenciais votantes da diáspora. Portanto, neste momento, ainda constitui o meio mais simples de se aceder aos eleitores portugueses no estrangeiro e garante ainda o segredo do voto. Porém, também se tem de garantir que em termos logísticos temos uma boa organização, porque os boletins de voto têm de estar prontos com muita antecedência para poder ser enviados pelo correio, e é importante verificar e avaliar-se a melhor metodologia para se evitarem atrasos na contagem dos votos e no apuramento dos resultados, devido ao tempo que se despende no processo da remessa e reenvio dos boletins. Este método, apesar de facilitar o ato eleitoral e ter a vantagem de preservar o segredo do voto e da identidade do eleitor, não tem só lados positivos. Por vezes também é inseguro, pode ser vulnerável a fraudes e há sempre o risco dos boletins de voto preenchidos não chegarem aos organismos competentes a tempo e de serem contados dentro dos prazos legais. No entanto, ainda há mais uma modalidade de voto a considerar, que é o voto eletrónico, e é algo que devemos ponderar com seriedade. Ainda mais em tempos de pandemia, porque poderia ser uma solução que, a funcionar bem, evitaria aqui vários constrangimentos. Permitam-me chamar a atenção para o último relatório do IDEA, que é o Instituto para a Democracia e Assistência Eleitoral, que, de uma análise a 216 estados no mundo inteiro, identifica que são 125 os estados que permitem, nas eleições legislativas, o voto aos seus nacionais que residem no estrangeiro. No entanto, são apenas 88 os estados que permitem o voto nas eleições presidenciais. Este relatório identifica ainda os métodos de voto no estrangeiro que variam bastante. Há 109 países com voto presencial no estrangeiro, que é o voto mais comum. Em segundo lugar, surge o voto postal, que é permitido para 50 países, por exemplo, na Áustria, no Canadá. E há 21 países que permitem o voto por procuração. O voto eletrónico é a forma mais recente e julgo que será a que vai ter mais adesão no futuro próximo, mas ainda só existe em 12 países, como por exemplo na Arménia, na Estónia e na Namíbia. Muitos estados permitem combinações de métodos de voto, por exemplo, o voto presencial e postal, ou uma escolha entre postal ou eletrónico. Uma curiosidade é que na Nova Zelândia é permitido o voto por fax, mas isto já me causa grandes preocupações sobre as garantias do voto ser secreto. De qualquer forma, e em jeito de conclusão, não há uma solução única. Este debate é precisamente uma oportunidade de reflexão importante para analisarmos as possibilidades que existem, porque ao aumentarmos o número de portugueses recenseados no estrangeiro como aumentamos, paralelamente deveríamos ter alterado o método de votação, como o PSD defendeu na altura. Não era preciso ser evidente para saber que a abstenção seria sempre elevada. E além da igualdade, é necessária aqui também equidade, para que os portugueses no estrangeiro tenham mais facilidade em votar. O direito ao voto é um dever no sentido de cidadania, mas é um ato voluntário ligado a um sentimento de pertença de um cidadão à sua comunidade. E se queremos continuar a ter uma presença viva de Portugal no mundo, devemos fomentar a quem vive no estrangeiro as condições para que continue ligado ao nosso país e a participar nas decisões relativas ao futuro do nosso país. Obrigada. Obrigada, Catarina. Então agora eu iria passar a palavra ao Alfredo Jesus, pedindo-lhe que nos fizesse uma análise da taxa de participação e de abstenção nestas eleições presidenciais na diáspora. Muito obrigado, Emília. Muito boa tarde a todos e a todas. Uma primeira palavra de agradecimento, obviamente, ao SEN, a pessoa do seu presidente e dos demais restantes representantes neste painel, aos nossos deputados, obviamente, que incansavelmente nos representam na Assembleia da República e também a quem nos acompanha à distância para este debate. Estou aqui na minha qualidade de coordenador do SEN da nossa diáspora, das comunidades. Fui desafiado, basicamente, para lançar grupos de reflexão temáticos na nossa diáspora e que possam vir a alimentar
a estrutura do SEN a nível nacional. Já temos 3 grupos de trabalho com massa crítica suficiente para poder avançar e serem lançados agora nos próximos dias, nomeadamente na área da educação e desporto, uma segunda área no ensino superior, cultura e ciência, e finalmente na área dos negócios estrangeiros. Sobre o tópico que nos junta aqui hoje, efetivamente, o título original desta palestra era Crónica de uma abstenção anunciada, não tanto numa lógica, como referiu o Dr. Malodi Abreu, de filme, mas mais uma referência ao livro de Gabriel Garcia Marques, no sentido em que há uma certa uma carga de fatalismo neste debate, no sentido em que todos sabíamos perfeitamente que isto ia acontecer e mesmo assim, na prática, não se fez nada a nível nacional para evitar esta situação. E prova disso é, obviamente, as 2 lições que foram tiradas pelo Presidente da República no seu discurso ontem, no domingo à noite, em que precisamente das 2 lições, uma delas consiste na revisão da lei eleitoral, precisamente para mitigar os constrangimentos que as comunidades sofreram ao participar nestas eleições. As causas da abstenção são endémicas e são conhecidas, e vamos ter a oportunidade certamente de referi-las aqui, e são causas que são, de certa forma, que correspondem tanto à situação nacional do país como às nossas comunidades. É óbvio que o Covid também foi um fator que complicou ainda mais uma realidade, mas já era uma realidade que era bastante complicada. Os números importantes a reter foram, de certa forma, já aflorados pelo Dr. Malodi Abreu, basicamente, e mesmo de forma muito telegráfica, temos uma taxa de abstenção que passou dos 4,7 para 1,8, o que faz, na prática, lido de outra maneira, faz uma taxa de abstenção na ordem dos 98%, que é um número avassalador. Agora, como também já foi referido, é preciso ler entre as linhas. O que é que isto significa? Significa que, na realidade, apesar da taxa de abstenção ter aumentado de forma significativa, houve um aumento ainda mais significativo do número de inscritos. Ou seja, desde as últimas eleições presidenciais, passamos basicamente de 285 mil pessoas, votantes, inscritos para votar, para 1.400.000. E isto, obviamente, por um mero efeito estatístico, distorce os números percentuais relativamente à taxa de participação e à taxa de abstenção. Na realidade, o número de votos duplicou, ou seja, passamos de uma realidade em que houve 13.500 votos há 5 anos atrás para 27.500 desta vez, ou seja, apesar das dificuldades e apesar do Covid, que veio também complicar a situação, houve basicamente o dobro de imigrantes que se deslocaram para votar de forma presencial nestas eleições. Por isso, e se queremos analisar de forma ainda mais pormenorizada, o mesmo acontece na realidade em relação ao candidato que o PSD apoiava, em relação ao presidente Marcelo Rebelo de Sousa, em que passamos há 5 anos atrás, de 7.700 votos para 14.000 votos registados na imigração. As conclusões que podemos tirar, as ilações que podemos tirar destes números, na realidade confirmam que há efetivamente especificidades por parte das nossas comunidades, como já foi aflorado aqui a questão da distância que existe entre as nossas comunidades e os consulados, onde são obrigados a se deslocar para poderem votar. Isto basicamente, e caricaturando, é um pouco como se em Portugal houvesse uma mesa eleitoral por cada distrito, e custa-me imaginar que houvesse muitas pessoas que se deslocassem, por exemplo, de Vila Real de Santo António até Faro só para ir votar. Aqui estamos a falar, obviamente, de uma escala ainda maior, como já foi aflorado aqui pelo Dr. Malodi Abreu, por exemplo, naqueles exemplos mais radicais, como existe, por exemplo, no continente africano, em que estamos a falar de distâncias de milhares de quilómetros entre as áreas de residência das comunidades e os postos consulares. O impacto do recenseamento automático também foi bastante grande, como já aqui referi, e esse, obviamente, também contribui, de certa forma, indiretamente para aumentar a abstenção.
E, por isso, isso permite concluir que uma coisa é certa nestes números todos, é que não é por falta de interesse ou por falta de empenho por parte das nossas comunidades que elas não participam nestas eleições. Pelo contrário, o interesse é provavelmente ainda maior que a nível nacional. Existe sim uma série de constrangimentos que impedem, na prática, de as comunidades poderem exercer o seu direito de voto. O voto presencial, como já foi aqui aflorado, na prática, para a realidade das comunidades, é provavelmente o pior dos cenários, e isso confirma-se com uma análise pormenorizada dos números, em que se vê, por exemplo, que quando se recorre a um voto por correspondência, nomeadamente através das eleições legislativas, a participação aumenta de forma significativa, ou seja, ao comparar um método de voto com outro, não há absolutamente dúvida nenhuma que o pior dos cenários é efetivamente o voto presencial. Umas últimas palavras também relativamente à questão que já foi também aflorada, em relação à lei eleitoral, que do ponto de vista das comunidades está completamente anacrónica e necessita efetivamente uma revisão bastante substancial. Percebe-se um bocadinho, como a Catarina já aflorou aqui, que há uma espécie de sacralização, uma espécie de rituais nessa lei eleitoral, que hoje em dia não fazem muito sentido no tipo de sociedade em que vivemos e no tipo de sociedade em que as comunidades também vivem. Posso dar o exemplo, por exemplo, do dia de reflexão. Qual é o sentido de mantermos hoje em dia um dia de reflexão quando, na realidade, através do voto antecipado, na semana ou no fim de semana anterior, já tinha havido milhares de pessoas que tinham votado? Ou qual é o sentido de manter um dia de reflexão a um sábado, em que, por exemplo, nesse mesmo dia, os consulados estão abertos para votar? Ou seja, uns estão a refletir, outros estão a votar. Ou seja, é esse tipo de conceito que, obviamente, tem que ser atualizado com base numa situação muito mais próxima da nossa realidade hoje em dia. Igualmente, também, ao nível da lei eleitoral, tem que haver, porque foi manifestamente o caso nesta vez, uma análise que é feita com um certo bom senso, ou seja, bastava olhar para o boletim eleitoral que tínhamos todos à nossa frente nestas eleições presidenciais, ver o primeiro nome que aparecia nesse boletim eleitoral, para perceber que manifestamente há aqui problemas que necessitam de uma intervenção legislativa e de uma intervenção de bom senso também na aplicação por parte do CNE, neste tipo de situações, que é a situação de ter um candidato que aparece no boletim e que nem sequer reuniu os requisitos mínimos ao nível da apresentação das assinaturas e de apoiantes para poder participar nestas eleições. Soluções há muitas, obviamente, muitas já foram aqui afloradas. Pode consistir no alargamento dos dias da votação, incluir, por exemplo, uma votação ao sábado e ao domingo. Uma outra solução podia também melhorar a situação, que seria, na prática, talvez eliminar um pouco mais o papel que continua a ser bastante utilizado hoje em dia. A minha experiência de ir a um consulado aqui em Bruxelas, continua a haver 3 pessoas que, com um calhamaço de folhas, que são os cadernos eleitorais, à procura, de forma completamente manual, para poder fazer uma cruzinha à frente do nome da pessoa que está a votar. Talvez esse tipo de procedimento, na prática, também não seja muito actual. Relativamente ao voto eletrónico, e vou terminar por aí, obviamente, como disse a Catarina, e entre uma corrida e entre a lei e a tecnologia, vai ser sempre a tecnologia a ganhar, é óbvio. Não se pede à lei que ganhe nesse ponto de vista. E daí a importância de fazer uma revisão que seja neutra do ponto de vista tecnológico, ou seja, não estar a privilegiar uma tecnologia em detrimento de outra, mas sim que a lei seja revista em termos gerais, em termos objetivos, em termos neutros, para não ser obrigada a estar a rever essa lei de forma muito regular por causa da evolução das tecnologias. Se o cartão de eleitor desapareceu, não vejo quais são os grandes constrangimentos em passar para um sistema menos baseado no papel e, efetivamente, mais baseado no voto eletrónico, como já foi aqui aflorado. Penso que em Portugal, agora nas próximas semanas, vai ser aprovado, por exemplo, o sistema de um novo
de uma nova carta de condução, que já tem um sistema de QR Code, que já não necessitam de andar com a carta de condução consigo e já passa a ter uma série de informações que são contidas no chip dessa carta de condução. Hoje em dia era algo que podia perfeitamente ser explorado e extrapolado. Se hoje em dia podemos andar com a nossa carta de condução completamente desmaterializada, e se o cartão de eleitor, na prática, versão papel, também já não existe, é uma questão de continuar o desenvolvimento tecnológico para permitir, por exemplo, que o cartão de cidadão possa, na prática, agregar uma série de valências que permitam uma votação eletrónica. E vou-me ficar por aqui nesta primeira fase e para depois deixar uns pontos também para o nosso debate a seguir. Muito obrigado. Obrigada, Alfredo. Eu agora iria passar a palavra ao Carlos Gonçalves e face a este contexto adverso provocado pela pandemia em todo o mundo, pedia que nos falasse das dificuldades encontradas neste ato eleitoral e que soluções preconizaria. Muito obrigado, saudar a Emília Galego, mas saudar todos os participantes neste painel, os meus colegas Maló Abreu, Catarina Rocha Ferreira, José Cesário, saudar o Presidente do SEN e saudar também o Alfredo Sousa de Jesus, que agora tem responsabilidades no SEN relativamente às comunidades portuguesas. Eu, quando vi o tema das presidenciais, isto é uma luta que continua. Permitam-me esta expressão, porque eu cheguei a ir nos anos 90 com o meu pai à Assembleia da República, ainda na perspectiva da luta que estava na altura encetada para que os portugueses residentes no estrangeiro pudessem votar nas presidenciais. E a primeira batalha foi ganha em 97, como já fui aqui referido, mas ficámos ainda com o problema da questão dos laços afetivos, os laços de ligação ao país que estão previstos e, como tal, teve-se a alterar a lei mais tarde, a questão dos cadernos eleitorais, que só tinha capacidade eleitoral, aqueles que estavam inscritos até 97, tinha que ser a Assembleia da República, todos os 5 anos, a aprovar que todas as pessoas que, entretanto, se inscreveram pudessem votar, e depois a questão da metodologia. E hoje instalou-se no debate, face à grande abstenção que houve, que é uma abstenção técnica, já irei, ouvi muitos setores da política portuguesa falar nesta questão do problema de os portugueses residentes no estrangeiro terem dificuldades em aceder, como é evidente, ao seu consulado para poder exercer o seu direito de voto. E isto também tem uma história. Porque, repare, a Catarina Rocha Ferreira lembrou isso. Na última legislatura nós apresentámos realmente uma iniciativa no sentido de uniformizar a metodologia de voto, associando o voto por correspondência ao voto presencial. Só conseguimos que fosse aprovada para o voto para as eleições legislativas. Infelizmente não foi para as presidenciais nem para as europeias. E perdemos aí claramente uma grande oportunidade de agora estarmos em condições, eventualmente, de falar de outra forma em relação à participação. E quando falamos em participação e podemos confrontar as duas metodologias de voto, basta ver com os novos cadernos eleitorais, nós só podemos comparar as eleições legislativas e, neste caso, eleições presidenciais. Nas eleições legislativas, em que há a associação das duas metodologias de voto, o número de votantes multiplicou quase por 6, e há bocadinho o Alfredo fez referência e fez bem, e nas presidenciais, com o voto presencial, só aumentou por 2. Por isso, quando eu vejo hoje declarações de agentes políticos e do governo muito felizes com a participação em número de votantes, é bom que conheçam os números e que percebam que há algo que está errado, e é pena que os partidos que sustentam a atual maioria parlamentar não tenham tido, na última legislatura, capacidade de perceber antecipadamente um problema que tínhamos e que temos. Isto é uma luta antiga e convém lembrar que dentro do PSD houve várias moções apresentadas nos anos 90 e anos 2000 em que vinha sempre a questão da participação cívica e política, muito nomeadamente a questão das presidenciais. Foram muitos congressos em que este foi o tema central do discurso das comunidades. Que um dos argumentos que tinham relativamente àqueles que estão no estrangeiro, quando votam por uma eleição como o Presidente da República, que é um ciclo nacional, e que eles estão no estrangeiro, estão desinformados, não seguem a política do país, é o facto de estarmos aqui numa iniciativa do Conselho Estratégico Nacional do Partido Social Democrata, que é visto nos 4 cantos do mundo. As coisas mudaram mesmo muito, e por isso hoje esse também não é um argumento para impedir a participação política e cívica dos portugueses no estrangeiro. Mas eu recordo ainda, porque é bom nestes momentos
também falar da história. Não foi há tantos anos assim. Eu, por acaso, na altura, fui eu que tive esta questão em mãos na Assembleia da República. O Partido Socialista apresentou uma proposta precisamente em sentido contrário. Foi a uniformização da metodologia de voto para as 3 eleições, mas para ser exclusivamente presencial, que foi aprovado e que foi vetado pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, e que depois regressou ao Parlamento, e como era necessário uma maioria diferente, 2/3, foi chumbado. Senão, se calhar, hoje estávamos todos a votar para todas as eleições do modo presencial. Agora haja, como disse a Catarina Rocha Ferreira, um conjunto de agentes políticos que aparentemente estão a pensar o contrário, e, portanto, eu quero acreditar que depois daquilo que aconteceu na última legislatura, haja condições agora, claramente, de poder alterar a metodologia e de permitir que o voto de correspondência associado ao voto postal seja uma realidade. Porquê é que eu disse que era uma abstenção técnica? Ninguém pode pedir, em pandemia ou não ser em pandemia, que um eleitor faça 100, 200, 300 ou 400 quilómetros. Repare bem, a França tem praticamente metade dos eleitores do ciclo eleitoral da Europa, mas teve uma taxa de abstenção muito grande. Porque, por exemplo, há departamentos e cidades que estão a 500, 600 quilómetros da Assembleia de Voto. Portanto, ninguém pode pedir razoavelmente que as pessoas se desloquem, para não falar, deixo isto para o meu colega José Cesário, das epopeias que são para muitos portugueses residentes no ciclo eleitoral de fora da Europa chegar à Assembleia de Voto para votar. E, portanto, eu espero que as pessoas percebam, quem está no estrangeiro e tem a cidadania portuguesa, tem, como é evidente, que ter os direitos daqueles que residem no território nacional, e aí o PSD tem feito história nesta matéria. E repare, em relação à participação cívica, fomos nós também que apresentámos a proposta de introduzir representantes das comunidades portuguesas no Conselho Nacional de Educação, no Conselho Económico e Social. E, portanto, esta é uma preocupação de um país, e neste caso estamos a falar de uma força política que entende estas questões de uma forma muito particular. O voto eletrónico. O voto eletrónico também é um tema muito interessante, porque em 2005 houve foi um projeto liderado por um ex-colega também já falecido, Diogo Vasconcelos, convém lembrar, porque ele é que é o precursor da questão do voto eletrónico em Portugal, e na altura fez o teste, há declarações públicas de críticas e de todos os horizontes políticos, e o voto eletrónico começou a ser discutido. Mas também não é por acaso que na última legislatura o PSD também apresentou uma proposta para que fosse feito um novo teste de voto eletrónico online, que fizeram o voto eletrónico em mesa ou em urna, que foi feito no Alentejo, e que também foi chumbado. E agora é assim, os argumentos, a Catarina Rocha Ferreira já explanou aqui todos os argumentos. Mas é verdade que é um país que foi a grande expectativa e a grande esperança para os portugueses que vivem no estrangeiro em relação ao voto eletrónico foi a França, precisamente o país onde eu estou a falar neste momento. A França realmente instalou o voto eletrónico para as suas eleições, para os seus expatriados. Os franceses que residem no estrangeiro não são imigrantes, são expatriados. É uma realidade também de uma forma como um país tão importante entende aqueles que residem no estrangeiro. Mas, da primeira vez correu bem, da segunda vez, há explicações para isso no plano técnico, os testes que antecederam o ato eleitoral não foram conclusivos e então não foi possível, nas últimas eleições, organizar as eleições com o procedimento do voto eletrónico. E as comunidades francesas no estrangeiro viram isto, digamos, de uma forma muito negativa. O presidente Macron já anunciou várias vezes e garantiu que nas próximas eleições os expatriados franceses vão novamente votar por voto eletrónico. Ou seja, a grande esperança, porque era o grande argumento de um grande país que tem quase 2 milhões de pessoas a residir no estrangeiro e que tinha um método que poderia ser utilizado em Portugal, ruiu, mas agora pode renascer e, portanto, é uma matéria que vamos ter de discutir, vamos ter que avaliar, porque cada vez mais as novas tecnologias estão ao dispor dos cidadãos para tantas coisas da vida dele. Nós, em termos de documentação portuguesa, e o Alfredo falou aqui das cartas de condução, mas basta falar do nosso cartão de cidadão para percebermos que os avanços foram tão grandes que realmente é uma matéria que deveríamos continuar a pensar. E vou terminar apenas dizendo que acho muito importante a discussão destes temas. Acho também muito importante que o Partido Social Democrata vinque uma posição que tem tido ao longo de muito tempo relativamente a esta matéria e muito perto deste ato eleitoral. Há 2 anos deste ato eleitoral nós tivemos a oportunidade de ter resolvido esta questão e se calhar nem tínhamos motivo para estarmos hoje aqui a fazer este painel.
E por isso é importante em política, muito particularmente em relação aos direitos dos cidadãos, anteceder por vezes essa realidade daquilo que vai acontecer. E nesta matéria, como nós entendemos que os portugueses presentes no estrangeiro são acima de tudo portugueses, porque os meus filhos nasceram no estrangeiro, vivem no estrangeiro e são portugueses, claramente portugueses, não vão estar às 9h15 a ver o Sporting, se estiverem, não é pelas mesmas razões de outras pessoas que eventualmente estão a seguir este painel, mas a questão de fundo é esta: as pessoas que estão cá fora sentem o seu país, são importantes para o país, no investimento, a vários níveis, e digo outra coisa que é fundamental: eles são realmente os verdadeiros embaixadores de Portugal, porque nós, quando circulamos pelo mundo, percebemos a importância da nossa diáspora, da nossa gente, por vezes na 4ª e 5ª geração, que mantém um vínculo forte ao seu país, à sua língua, à sua identidade e à sua cultura. Obrigada, Carlos Gonçalves. Vou passar então a palavra agora e para finalizar ao José Cesário. E face a este cenário de abstenção verificada nos círculos eleitorais da Europa e fora da Europa, que medidas proporia para garantir uma maior participação eleitoral? Boa tarde ou boa noite a todos aqueles que acompanham esta conferência através do Facebook. E, naturalmente, um cumprimento muito especial aos meus colegas aqui presentes, a Catarina, a Emília, o Maló, o Alfredo, o Carlos. É um prazer muito grande participar convosco nesta reflexão e tentar dizer algo que vá um pouco para além daquilo que já disseram, o que não vai ser fácil, naturalmente. A verdade é que no passado domingo nós tivemos cerca de 29.000 pessoas a votar para o Presidente da República nos círculos das comunidades portuguesas. Faltam aí os votos, nos dados que estão divulgados, faltam os votos de Macau, só de Macau são cerca de 1.500 e ainda mais 2 consulados pequenos. Significa isto que mais do que se duplicou a votação, pouco mais do que se duplicou a votação relativamente às últimas eleições. Antes disso, nas eleições legislativas, tínhamos passado, em 2019, tínhamos passado de 27 ou 28 mil votantes para 154 mil, ou seja, 5 vezes mais. Com voto, é bom dizê-lo, com voto por correspondência nessas eleições, conjugado com o voto presencial, que praticamente foi insignificante, foi muito produzido, e desta vez com um voto exclusivamente presencial. E, portanto, esta é a grande diferença. Votaram 5 vezes mais pessoas com o voto por correspondência, 2 vezes mais com o voto presencial, quer numas eleições, quer noutras, houve condicionantes. Desta vez foi a pandemia, nas outras foi o mau funcionamento dos serviços de correios em vários países, particularmente na área onde eu sou eleito. Houve, por isso simplesmente, países onde não chegou um voto. A África do Sul é um caso paradigmático, é um dos grandes países da nossa imigração, da nossa diáspora. E, portanto, o primeiro dado a recolher e a realçar destas eleições é este. Efetivamente, nós tínhamos razão quando, em 2018, ou melhor, em 2017, discutido em 2018, propusemos o que propusemos, um método misto para todas as eleições. Método misto, presencial, mais por correspondência, na impossibilidade, enquanto não houver a possibilidade de haver um voto eletrónico que seja suficientemente fiável e seguro. Foi isso que dissemos sempre. A verdade é que não fomos acompanhados. Ora, aqui está um fator que eu julgo que nos distingue dos outros e que tem de ser reafirmado nestes próximos tempos. Porque depois há outras conclusões que nós vamos retirar destas eleições. E, naturalmente, uma delas passa exatamente por isso, sermos capazes de afirmar a nossa alternativa de uma forma clara e numa lógica sempre reformadora. E, portanto, esta é a primeira questão. Temos de combater esta abstenção, que é uma abstenção avassaladora, e da forma mais eficaz possível. Segundo dado a recolher das últimas eleições presidenciais, foi o ex-presidente do PSD. Isto para nós é um fator de grande orgulho. O professor Marcelo Rebelo de Sousa é um social-democrata. É um homem que nos acompanhou
ao longo de anos e anos a nossa vida interna do partido. É um homem que pensa como nós e, portanto, nós neste momento só temos de estar orgulhosos de ver pessoas que não são da nossa área política terem votado num social-democrata, num homem do PSD. E esta é a segunda questão que nós temos de reafirmar. Um homem que, aliás, foi capaz, durante a campanha eleitoral, de distinguir muito bem aquilo que é o pensamento da vida política nacional, mas a verdade é que em nada se podem confundir connosco. Este aspecto é um segundo aspecto que julgo que é muito importante ter em consideração. Depois, não é hoje, evidentemente, mas vale a pena fazermos uma reflexão sobre algumas votações em alguns candidatos, particularmente em André Ventura, mas também em Tiago Maia, porque são votações que, em alguns locais, nos devem, naturalmente, devem ser tidas em atenção, tidas em consideração. Não podemos fazer como avestruz, meter a cabeça na areia, fazer de contas que os problemas não existem, porque poderão existir problemas a que é preciso, efetivamente, dar resposta. Perante tudo isto, o que fazer? O que é que devemos fazer? Bem, a primeira coisa, eu comecei por dizê-lo, é exatamente assumir uma postura reformadora, uma postura ativa, uma postura interventiva, permanentemente interventiva. Não podemos dormir na forma, como se diz. E temos, quer relativamente a esta questão das leis eleitorais, quer relativamente a outras questões, como, por exemplo, as leis da nacionalidade, que se prendem com o acesso à nacionalidade portuguesa, as questões da cultura e da língua portuguesa, as questões que se prendem com a organização dos serviços portugueses no exterior e muitas outras, nós temos de ter soluções alternativas àquelas que o governo atualmente desenvolve e até, tanto quanto possível, inovadoras, que reformem efetivamente a sociedade portuguesa no que respeita à sua relação com as comunidades. Esta postura reformadora é absolutamente indispensável para podermos continuar a ter uma posição liderante e nos constituirmos como a grande alternativa que os portugueses precisam, em que alguns se revêem, é verdade, mas precisamos que muitos mais se venham a rever. A segunda questão que temos em que nós temos de investir fortemente é na organização. Nós aí também temos de dar muitos passos. Efetivamente, quer em termos partidários, quer na nossa relação com os eleitores, temos de ser mais eficazes, temos de ter, como se diz, a máquina mais oleada, a estrutura mais oleada. Não nos podemos prender a pormenores de natureza burocrática que normalmente só condicionam a política de forma negativa. Há aspectos que hoje limitam a vivência partidária, a participação partidária no seio das nossas comunidades, relativamente à nossa organização interna, e que têm de ser realmente e rapidamente superados. Um deles é a questão do pagamento das cotas, outros têm a ver com a organização das estruturas a nível das secções, e, portanto, temos aí um caminho muito grande para fazer. Há também um aspecto que temos de ter em consideração. Eu disse há pouco que uma das consequências destas eleições, ou melhor, a consequência destas eleições, é a reeleição de um Presidente da República, que é um social-democrata. Ora bem, a nossa relação com o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem de ser uma relação permanentemente aprofundada. Tem de ser uma relação de grande proximidade, independentemente de, às vezes podermos estar até em discordância com ele, mas a verdade é que o seu prestígio é, naturalmente, altamente dignificante para todos nós, para o PSD em geral e para cada um de nós em particular. E, portanto, pela minha parte, acho que estas eleições são um momento importante a ter em consideração para os tempos que aí vêm. Eu julgo que ninguém tinha dúvidas acerca de quem as ia ganhar, mas, naturalmente, muita gente tem dúvidas e profundas acerca daquilo que se seguirá. E, portanto, nós, da nossa parte, é absolutamente indispensável estarmos muito atentos, muito ativos, muito interventivos e, sobretudo, termos uma relação
cada vez mais próxima com aqueles que representamos. Muito obrigado. Obrigada, José Cesário. Eu estive a fazer uma súmula das perguntas, muitas delas falam no voto eletrónico. Eu passaria a palavra à Catarina, perguntando-lhe qual a perspectiva do PSD sobre o voto eletrónico. Muito obrigada pela pergunta. Ora, o PSD tem-se debruçado, tem apresentado iniciativas, tem feito recomendações ao Governo para se fazerem experiências e sobre a possibilidade de voto eletrónico, como o meu colega deputado Carlos Gonçalves já teve aqui a oportunidade de expressar. Neste caso, nós temos falado sempre na possibilidade de voto eletrónico remota e não presencial. Eu falo na faculdade de voto eletrónico como remota e não presencial, porque existe uma outra forma também de voto eletrónico, que consiste no eleitor registar presencialmente o seu voto em máquinas apropriadas instaladas nos locais de voto normais. Daí que seja habitual classificarmos este voto eletrónico dividindo em duas modalidades. O presencial, através de máquinas eletrónicas instaladas nos locais de voto, e o não presencial, remoto ou online, que é através da internet, usando computadores, smartphones, tablets, outros aparelhos com ligação à internet. E este voto eletrónico não presencial é o que parece melhor e é o que temos vindo a defender, que se compatibiliza melhor com o voto dos portugueses no estrangeiro. Sucede que ainda é bastante raro, apesar de já estar em vigor para os cidadãos estrangeiros de alguns países, por exemplo na Estónia, ainda são apenas 12 os países no mundo inteiro que permitem o voto eletrónico, porque se trata de uma modalidade em estágio, ainda está em desenvolvimento e não é ainda, neste momento, na opinião de alguns, um método suficientemente seguro para ser usado em algo tão importante para a vida de um país como é um ato eleitoral que decide o nosso futuro coletivo. Neste âmbito, é fundamental que os sistemas tecnológicos a utilizar garantam a privacidade do eleitor, que nenhum voto é perdido e não pode haver aqui qualquer tipo de fraude, tampouco qualquer percepção de fraude que possa criar desconfiança no eleitor. Com estas garantias, nomeadamente a da segurança informática e do secretismo de voto, a meu ver, o recurso ao voto eletrónico tem a potencialidade de aumentar a participação eleitoral, portanto pode ser algo muito interessante a implementar. Tem custos, é certo, o último teste piloto ao voto eletrónico em 2019 custou ao Estado quase 1,5 milhões de euros, mas além de combater a abstenção, ainda facilita a contagem de votos e têm sido feitas experiências em relação ao voto eletrónico, presencial e remoto, em Portugal. Nos últimos 23 anos foram feitos testes em 5 atos eleitorais, em 97, 2001, 2004, 2005 e 2019. E o relatório que foi entregue à Assembleia da República desta última experiência, 2019, confirmou que tinha corrido tudo bem. Portanto, ainda há poucos dias, além do PSD ter sido e continuar a ser impulsionador na realização de experiências de voto eletrónico, para além das propostas de voto postal para os cidadãos residentes no estrangeiro, ainda há poucos dias vimos que também o nosso Presidente da República é um grande defensor do voto eletrónico. E, efetivamente, julgo que será este o grande salto qualitativo que podemos dar em tempos de pandemia. O voto presencial é cada vez mais difícil, ainda mais no caso dos portugueses que estão no estrangeiro e que têm de se deslocar ao consulado para votar. Portanto, a meu ver, é tempo de se pensar seriamente em evoluir para uma maior agilização em termos do exercício do voto. Obrigada, Catarina, e a passar agora aqui a palavra ao António Malhoda Abreu, e fazendo também uma súmula da preocupação com a pandemia, e fazia aqui uma pergunta, portanto, neste contexto adverso provocado pela pandemia em todo o mundo, acha que as medidas adotadas neste ato eleitoral foram as corretas? Ao contrário, como sabem, julgo que sabem, ao contrário do que alguns disseram, o PSD, devido tempo, colocou em cima da mesa a possibilidade de um adiamento deste ato eleitoral, que não foi aceito por alguns dos participantes, porque
digamos assim, pusemos em cima da mesa na condição de haver um consenso à volta da alteração das datas destas datas do dia 24. Isso fazer eventualmente mais tarde. Nós vivemos, é preciso que as pessoas tenham perfeita consciência disso, um momento muito difícil em Portugal e no mundo, em todos os países, um momento dramático que exige muito cuidado da parte de todos. Com quantas pessoas eu falei que contraíram a doença e não sabem porquê. Às vezes num pequeno gesto, num descuido, sem saberem como isso acontece. E tem consequências, não se pense que é inconsequente. Nós vivemos, portanto, um momento em termos sanitários, de uma crise brutal em Portugal. Nós sabemos, não o podemos esconder, estamos em primeiro lugar no ranking mundial, não é? Isto não se pode esconder este aspecto. Não se tomaram as medidas, as devidas precauções no tempo devido, continuaram sem as tomar ainda proximamente e vamos pagar por isso. Vai haver consequências e as consequências estão aí e vêm aí de uma forma brutal. E, portanto, a minha opinião em devido tempo foi a opinião que foi expressa pelo Presidente do Partido, foi a opinião da Comissão Política Nacional do Partido, de que este não era um momento oportuno para haver ajuntamentos e para se poder manter o distanciamento social necessário. É certo que, do meu ponto de vista, eu passei em algumas assembleias de voto, reparei sempre que houve uma boa preparação, e esta preparação é feita pelas juntas de freguesia, não é o Ministro da Administração Interna que está a tratar no terreno, lá na junta de freguesia, das condições necessárias. É um esforço brutal de todas as juntas de freguesia para que as coisas corram bem, desde distanciamento, portanto, todas as regras sanitárias que se impõem. E eu reparei que, nesse aspecto, julgo que houve uma consciência muito grande de parte das pessoas da necessidade de respeitar as regras. Por outro lado, se bem se lembram também, esperava-se uma abstenção muito maior. Chegou-se a falar numa abstenção da ordem dos... o que estava... eu agora ia utilizar uma expressão do Presidente do Partido, mas pronto, vou atenuar. Mas como diziam algumas sondagens e alguns comentadores, não é? Esperava-se uma abstenção que rondasse os 70%, para cima de 70%, o que seria efetivamente brutal. Queria aqui aproveitar a oportunidade daquilo que disse, indo, digamos, sublinhando a traço cheio aquilo que disse o José Cesário, porque é preciso sublinhá-lo, porque é esquecido. Eu não percebo como é que se pode esquecer esta questão básica. Efetivamente, o professor Marcelo Rebelo de Sousa é o presidente de todos os portugueses, mas é um de entre nós. Foi um militante, é um militante fundador do Partido Social Democrata. É um social-democrata, é um homem do centro social, é um de entre nós, foi presidente do partido, um militante ilustre. Portanto, nós não precisamos de puxar dos galões acerca da nossa grande proximidade em relação ao Presidente da República, que naturalmente desempenhará o seu magistério com a independência que sempre teve e que às vezes nos arrelia, digamos assim, ou pelo menos alguns de nós, arrelia mais do que a outros. Também queria, portanto, isso foi pouco sublinhado, nós não precisamos de nos pôr com sapatos altos e com
ou de tacões, ou em cima de escadas para falar nisto, mas é preciso dizê-lo, porque, pelo menos na noite eleitoral, eu acompanhei um pouco a noite eleitoral, e esqueceram-se de dizer isto, houve até quem dissesse que o PSD perdeu as eleições, não é? Nessa noite, quando um dos nossos principais militantes foi eleito Presidente da República, mas pronto, ele é o Presidente de todos os portugueses, é uma pessoa que nós admiramos muito e por quem temos uma grande estima, um grande carinho e uma grande proximidade, obviamente. Eu também queria aproveitar para dizer que estas eleições, naturalmente, foram eleições presidenciais, não foram eleições legislativas. As eleições legislativas não são em maio. Se houver estabilidade, se tudo decorrer normalmente, se a geringonça se entender como se entendeu até aqui, se a vida política decorrer normalmente. Nós temos eleições daqui a 2 anos e meio, mais de meio, quer dizer, ainda nem chegámos a meio caminho da legislatura. Mas, de qualquer modo, nós temos que estar preparados para sermos, nós somos um partido de alternativa, temos que estar preparados, estar muito atentos ao que se passa, ao ambiente que nos rodeia, temos que perceber que há efetivamente, que apesar destas não serem eleições legislativas, vêm aí eleições autárquicas que têm um cariz completamente diferente destas eleições. É nessas eleições que nós temos que nos focar agora, são eleições muito importantes porque o PSD sempre foi um partido com um forte enraizamento na sociedade portuguesa e nas autarquias, e tivemos sempre em queda, digamos, até agora, e é preciso pelo menos inverter esta tendência. E finalmente, também de encontro ao que aqui foi já dito, nós temos que, apesar deste momento de pandemia que se vive, temos que encontrar formas alternativas de pensarmos, de refletirmos e de apresentarmos propostas para o futuro, e foram aqui enumeradas algumas desta área das comunidades que nos obrigam a refletir, quer dizer, a pensar, a dizer, a conversar e a agir, a apresentar, quer dizer, nós temos que efetivamente definir, pensar muito rapidamente e apresentar propostas concretas, em cima de propostas, aliás, que foram sempre nossas e, portanto, não estão de modo nenhum anuladas ou invalidadas, pelo contrário, podem ser recuperadas e trabalhadas novamente, e que são a questão das leis eleitorais. O Cesário falou também da lei da nacionalidade, a questão da cultura e da língua portuguesa. Nós vamos ter um webinar que já está aprovado para dia 5 de maio, que é o Dia Internacional da Língua Portuguesa. Vamos ter uma discussão aqui também num fórum deste género sobre a língua portuguesa, no dia 5 de maio de 2021, mas é preciso refletirmos e termos propostas concretas sobre a língua portuguesa. E dos serviços consulares, então, de que tanto eu ouvi os meus colegas e amigos deputados nunca baixarem os braços e estarem permanentemente alerta sobre a situação que se passa em muitas dos consulados portugueses. E, portanto, é preciso que esta situação da pandemia prejudicou muito, sobretudo, os deputados que são da imigração, digamos assim, utilizando uma forma antiga de se falar nisto, porque têm tido muito mais dificuldade em estar junto das nossas comunidades e das comunidades que os elegeram, quer dizer, a presença, era necessária uma presença mais próxima, mais afetiva, como tem sido o apanágio dos nossos deputados, junto das nossas comunidades. Isso praticamente em muitas das situações revela-se impossível e noutras é muito difícil, e portanto esta situação de pandemia obriga-nos também a pensar outras formas de interagir, e possivelmente esta, através já fizemos um debate aqui no SENA
aproveitando um dia fantástico. Aliás, não sei se... Enfim, vou terminar porque senão matam-me. Acho que até agora foi o segundo, que eu saiba, se não é o primeiro, o webinar com mais visualizações, talvez seja o segundo, pronto. O webinar com mais visualizações, esse que nós fizemos no dia 1 de janeiro com as comunidades portuguesas, e portanto temos que encontrar esta forma de interagir, de estar mais próximo deles, na impossibilidade de irmos a todo lado num momento em que esta situação é difícil e em que o meu tempo de participação acabou, porque senão tira uma palavra. Muito obrigado. Obrigada, António Mala de Abreu. Ia passar agora a palavra ao Alfredo e dizer assim, neste tempo verificou-se que, nestas eleições, verificou-se que muitos eleitores não puderam votar, quer por falta de informação, quer por causa das distâncias, entre outras. O que faltou a cautelar para permitir que os eleitores pudessem votar, estes que estão residentes no estrangeiro? Obrigado, Emília. Eu acho que basicamente pode-se responder a essa pergunta de uma forma muito simples, que é falta de vontade política, ou seja, não por parte do PSD, mas por parte dos outros grupos que não apoiaram as iniciativas que foram apresentadas pelo grupo parlamentar, no sentido precisamente de alargar os métodos de votação às eleições, e neste caso, alargar através da utilização do voto por correspondência nestas presidenciais. Só queria comentar relativamente às intervenções que foram feitas, e nomeadamente em relação à última intervenção da Catarina. A tecnologia efetivamente já a temos, ou seja, há efetivamente, e percebo o argumento de só haver 12 países que até agora utilizem este sistema de voto eletrónico como bem definiu. Percebo, obviamente, os riscos de fraude, ainda por cima os riscos que existem hoje em dia de ingerência por parte até de outros países, ou países terceiros, no sentido de influenciar o resultado de determinadas eleições. Agora, eu acho que não é por haver apenas 12 países que usem efetivamente essa metodologia, que essa metodologia não pode ser usada em Portugal. Quando se vê a tecnologia que já é utilizada, nomeadamente, por exemplo, hoje em dia, com os bancos. A maior parte das pessoas hoje em dia, e vendo aqui, por exemplo, entre nós, já acaba por fazer as mais diversas operações em termos de pagamentos de banco. E há uma garantia, há segurança que é proporcionada para esse tipo de operações. A mesma coisa se aplica aos pagamentos de impostos. Quer dizer, se hoje em dia um cidadão português pode fazer o pagamento dos seus impostos, como o IMI, à distância, como eu faço, ao consultar as suas contas, fazer transferências bancárias, etc. Quer dizer, custa um bocadinho perceber que para esse tipo de operações, onde existe efetivamente um grande grau de segurança, porque é que a mesma coisa não pode ser feita em relação ao ato eleitoral. Dei o exemplo há pouco também da carta de condução em Portugal, só para vos dar um último exemplo e concluo com isso. Na Bélgica, só para terem uma ideia, tem um sistema de bilhete de identidade, de cartão de cidadão muito similar ao português, onde ainda muito recentemente, e estou a falar de uma experiência que se iniciou há uns meses atrás, acabaram com o sistema, o cartão de vacinação que existia, e que está simplesmente integrado no chip de um BI. Ou seja, uma criança hoje em dia que vai fazer aquelas vacinações, ou um bebé que vai fazer aquelas vacinas normais que se faz na altura em que se é bebé, já não há o cartão de vacinação, um boletim de vacinação como existia antigamente. Está no chip do BI, do bilhete de identidade, vai-se à consulta médica, o médico basicamente tem um leitor de cartão de identidade e fica registado qual é a vacina que foi proporcionada, quando é que foi proporcionada, em que quantidades. A informação básica acaba por ficar reunida dentro do cartão de cidadão do eleitor. Ou seja, é uma coisa hoje em dia perfeitamente normal. Muito obrigado.
Obrigada, Alfredo. Passaria agora a palavra então ao Carlos Gonçalves, perguntando-lhe se acha que está garantida toda a informação sobre os candidatos e acha que os residentes no estrangeiro têm essa informação. Se não, quais as medidas que deveriam ser adotadas em atos eleitorais futuros? Muito obrigado. Eu acho que agora os portugueses no estrangeiro têm acesso a informação que não tinham no passado. Até porque, independentemente de termos um canal internacional que podia realmente prestar outro tipo de serviço aos portugueses que vivem no estrangeiro, hoje quem está no estrangeiro consegue, através da internet, ver televisão, ler os jornais, é qualquer coisa perfeitamente extraordinária. Há quase um imediatismo relativamente à informação e quem realmente se preocupa com a vida política portuguesa está atento e está claramente atento. Estas eleições presidenciais tinham também outra importância. Talvez melhor passar. Eu acho que o Carlos Gonçalves deve estar com falta de rede. Talvez. Deixamos de ouvir. Já não me ouve? Já me ouve? Não. Vou desligar o microfone e ligar. E agora? Está um bocadinho melhor. O que eu quis dizer é que realmente as pessoas estão habituadas a um Presidente da República que ser a grande figura da nação, como é em Portugal, mas com outro tipo de poderes e, portanto, é uma eleição que tem um simbolismo muito, muito especial. Eu gostava de informação. Até é melhor passar ao Cesário, se calhar, e depois eu falo. Se me permitisse, ia passar a palavra porque não conseguimos entendê-lo. E então, ao Cesário, ia-lhe perguntar em que medida o recenseamento automático que fez aumentar este universo eleitoral e que medidas deveriam ser acauteladas? Vamos ver, o recenseamento automático foi um passo importante que permitiu, efetivamente, que muita gente que até aí não se conseguia recensear, por exemplo, tivesse passado a fazer parte dos cadernos eleitorais. Agora, já o dissemos na altura, as questões essenciais não eram essas. As questões essenciais eram aquelas que se prendiam com o exercício propriamente dito do voto e também com a informação. Atenção que há aqui um aspecto que é muito importante, nós passamos um bocadinho ao lado, porque temos acesso a todo o tipo de informação que queremos ter acerca dos atos eleitorais, mas a generalidade das pessoas que estão fora de Portugal, e muito particularmente fora da Europa, é bom ter em consideração que não têm acesso à RTP Internacional, não têm acesso à SIC Internacional, não têm acesso a nenhum outro canal de televisão onde normalmente passa esta informação sobre, e sobretudo, o debate político essencial. E, portanto, ainda por cima, passou-se aqui uma coisa, nós, no passado, e em outros atos eleitorais, com um universo eleitoral muito mais pequeno, nós enviávamos sempre para cada eleitor um prospecto, um folheto em que resumíamos as nossas propostas, referíamos e divulgávamos o currículo essencial dos nossos candidatos, e era uma forma de informação que chegava à casa das pessoas, o que não se pode verificar, efetivamente, com 1,5 milhão de eleitores. Isto fazia-se com 300 mil, não se consegue fazer com 1,5 milhão. E, portanto, há que, em qualquer caso, o Estado, isto é um problema, não é um problema dos partidos, ou melhor, de cada partido em particular, é um problema global do Estado. O Estado tem de encontrar aqui uma forma de fazer chegar às pessoas essa informação. Há várias maneiras. Uma delas é através, por exemplo, dos órgãos de comunicação social da nossa diáspora, que normalmente são muito, aliás, quase não são ajudados. Houve agora recentemente alguns apoios,
Mas uma forma de os ajudar é através de publicidade institucional, é exatamente a divulgação das propostas, do próprio elenco, das diversas candidaturas, a pretexto dos mais variados atos eleitorais. Mas há outras formas, a própria comunicação direta com cada cidadão eleitor. Até um dia podermos ter, isso é que era desejável, disponível, mesmo superando esta questão toda dos dados pessoais, da confidencialidade dos dados, mas podermos ter cada cidadão, cada eleitor ter um e-mail para onde, naturalmente, pudesse ser enviada todo tipo de informação, sobretudo esta informação, que é fundamental para dar corpo, para informar esse cidadão acerca do modo como pode exercer o direito de voto, que, atenção, nós estamos a falar de uma coisa muito séria. Estamos a falar da escolha de quem é o Presidente da República. Estamos a falar da escolha de quem é o primeiro magistrado da nação. Aquele que, em última instância, decide sobre aspectos fundamentais da vida de cada um de nós, quer residamos em Portugal, quer residamos no estrangeiro. Mas, numas eleições legislativas, estamos a falar exatamente de quem vai propor e aprovar as leis que no dia a dia influenciam a nossa vida. O órgão que vai dar sequência ao Governo da República, que no dia a dia governa também, tudo aquilo que tem a ver com a situação de cada um. Portanto, é preciso ter a minha atenção que estamos a falar de uma coisa muito séria em que vale a pena investir muito. Portanto, esta questão da informação é outro aspecto que devemos ter em consideração e e sempre nesta lógica. Nós temos de tratar os portugueses que estão em Portugal da mesma forma que tratamos os portugueses que estão fora de Portugal. Efetivamente, eu não vou dizer que sejam expatriados, como dizem os franceses, porque nós temos um universo, as nossas comunidades têm uma característica muito diferente das comunidades francesas e de outras. É que a maior parte das nossas comunidades é constituída por cidadãos que já nasceram no exterior. Não é? Nós temos 2 milhões e pouco de pessoas expatriadas, mas depois temos uma quantidade enorme de gente que nasceu no exterior. Gente que efetivamente dá corpo às comunidades e a comunidades que são efetivamente quase supranacionais, que levam Portugal a todos os cantos do mundo. São pessoas que merecem ter um tratamento igual, todas elas, àquele que é dado aos portugueses que residem em Portugal. Obrigada. Dado o adiantado da hora, acho que estamos na altura de terminar, mas gostaria só, por fim, de fazer um desafio aos nossos 2 deputados que foram eleitos pelo Círculo Eleitoral da Europa, o Carlos Gonçalves, e fora da Europa, o José Cesário, pedindo-lhes que mensagem é que gostariam de deixar aos portugueses da diáspora. Não sei se já me conseguem ouvir. Já? Pronto. É que eu não os ouço a vocês agora. Estão-me a ouvir? Pronto. Estamos a ouvir. De retorno. Eu só para concluir um pouco o que estava a dizer antes de finalizar, o César já falou da importância do Presidente da República, não vou acrescentar, mas, por exemplo, em Portugal, por vezes, ouve-se um discurso que os portugueses que estão no estrangeiro, por exemplo, não se interessam por política. É um erro absoluto. Só no país onde eu estou há cerca de 10 mil eleitos portugueses. Há 5 deputados portugueses em França. Nós temos mesmo no Luxemburgo uma deputada europeia, o Alfredo conhece-a bem, que é luxemburguesa, mas que é de origem portuguesa. E, portanto, neste país onde eu estou, há mais de 40 mil empresas de portugueses. E, portanto, estamos a falar de um dinamismo que só pode ser um complemento claro de Portugal. O nosso país, que tem dificuldades e está em primeiro lugar relativamente aos números da Covid, está em último lugar, muitas vezes, nos indicadores económicos, não pode deixar de contar com esta diáspora fundamental para o país e muito particularmente para aquilo que é a afirmação de Portugal no mundo, nomeadamente ligada àquilo que é a língua e a cultura. E o Zé Cesário tem razão, a maior parte já nasceu no estrangeiro e continua vinculada a Portugal. A mensagem que eu queria aqui deixar é que, tal como no passado, e no passado recente, mas num passado mais longínquo, o Partido Social Democrata, no seu todo, incluindo os seus diferentes órgãos, continuará a estar na primeira linha na defesa dos interesses políticos e da participação cívica dos portugueses no estrangeiro. Mostrámos-lo no passado, vamos novamente mostrá-lo. E a mensagem que deixo é, no fundo, um apelo
a todas as forças políticas, a todos os quadrantes políticos, a todos os agentes políticos, a todos aqueles que têm intervenção neste processo, se entenderam e perceberam que os portugueses no estrangeiro, independentemente de serem portugueses, a larga maioria não teve condições para poder exercer direito de voto e essas pessoas manifestaram preocupação nos dias que precederam o ato eleitoral, eu acho que agora há condições de se aproximarem das posições que o PSD teve no passado, possamos eventualmente trabalhar em conjunto e encontrar definitivamente uma solução que permita uma participação condigna dos portugueses residentes no estrangeiro, porque só uma participação condigna é que realmente estará de acordo com a realidade de Portugal. Portugal é um país repartido pelo mundo e, como tal, nós temos claramente que proceder no plano cívico e político, de forma que as pessoas que residem no estrangeiro possam também dar um contributo importante naquelas que são as decisões políticas do nosso país. Parece-me a mim claramente importante, até porque quem está no estrangeiro tem uma capacidade de comparar o país onde vive e o nosso país. E, finalmente, uma mensagem de agradecimento ao SEN, a todos aqueles que estiveram em torno desta iniciativa, porque realmente me parece fantástico ver o PSD falar de comunidades portuguesas, não para os portugueses que residem em Portugal, mas para os portugueses no seu todo, ou seja, incluindo seguramente aqueles que nos 4 cantos do mundo certamente nos estão a ouvir, a escutar, a... Sário? É bom que não esqueçamos que estamos a viver um momento muito difícil em Portugal e em todo o mundo. E é um momento que está a marcar a vida, a condicionar a vida de toda a gente e de muitos milhares, milhões de portugueses que estão espalhados pelo mundo. E neste momento eu não posso deixar de dirigir uma palavra muito especial aos portugueses que estão em Manaus, aos portugueses que estão na África do Sul, aos portugueses que estão no Reino Unido, aos portugueses que estão em todo o mundo, na certeza de que nós não podemos esquecer-nos dos problemas das pessoas. Podem acreditar que o PSD, o Partido Social Democrata, através do seu líder, o Dr. Rui Rio, através dos seus deputados em geral, estará muito atento àquilo que são as necessidades dos portugueses, as necessidades daqueles que estão a sofrer e que temos, infelizmente, a certeza que continuarão a sofrer. Nós precisamos de assumir uma postura interventiva, uma postura que nos afirme de uma forma clara perante os portugueses. O Dr. Rui Rio tem estado a fazê-lo. Nós temos procurado fazê-lo na Assembleia da República, mas temos de ter consciência que iremos, com certeza, ainda mais longe. E por isso quero dar a todos uma palavra de esperança. Esperança de que é possível mudar muita coisa. É possível, se estivermos todos unidos, continuarmos a mudar a sociedade portuguesa e a mudar Portugal e, sobretudo, criar condições para estarmos todos muito mais próximos uns dos outros. Os portugueses que estão em Portugal e os portugueses que estão fora de Portugal, afirmando por essa via os interesses, defendendo os interesses de todos e afirmando a nossa cultura, a nossa língua, a nossa presença no mundo, tão importante para o futuro de todos nós. Muito obrigada a todos. Não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa, senão daria por encerrada e agradecer a participação que tivemos de todos os que nos estiveram a ver no Facebook. Obrigada. Boa noite.